Olá, minha gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Frente com Raqueline Lobo. Dessa vez estou em dose dupla recebendo essas duas profissionais, minha gente, que eu já vou dizer a vocês, fiquem ligados aí, que vem um papo arretado demais. Seja muito bem-vinda, Juliana Tavares e Daphne Mendes, duas nutricionistas. Que honra ter vocês aqui. Boa noite. Eita, boa noite. É um prazer estar aqui com você, né? Participar do seu programa. Vamos embora, Daphne, falar de saúde. Isso. Responder dúvidas, que eu tenho um monte, eu já aproveitei que eu não sou besta, minha filha, porque não é todo dia que eu tenho duas profissionais aqui, nutricionistas da boa. Aqui, minha filha, eu aproveitei logo tudo. Então, vamos embora levar conteúdo de qualidade para o povo. Vamos embora. Vamos embora, né? Eu já estou pronta. E vocês levem essa conversa para o máximo de pessoas possíveis. Garanto que vocês vão amar, viu? Amar. Antes da gente começar aqui a gravação, já tá, minha filha, tirando todas as dúvidas com as meninas. E elas são excelentes. Vou deixar o Instagram das duas para vocês irem seguir. Então, minha filha, hoje o papo é de saúde. Vamos falar de alimentação, falar de hipertrofia, assim que se fala. Isso. Hipertrofia e o que mais? Emagrecimento. Emagrecimento, minha filha. Manda para a vizinha, manda para todo mundo que o papo hoje vai ser bom. Para homens e mulheres também, junta todo mundo. Meninas, eu já quero começar. Para mim é uma honra danada receber vocês aqui. E eu confesso, e disse aqui a produção, foi o primeiro programa que eu demorei a vir gravar, assim, ao vivo, porque a gente conversou que só antes, não foi? Menino, foi ótimo, já tinha para ter... Um podcast antes. Já fez. Minha gente, que assuntos interessantes essas meninas vêm trazendo. E estão já atendendo em Arco Verde, né? Estão aí com todo vapor, já com projetos de live, já com projetos aí dos pacientes para emagrecer, né? E cheias de novidades. Minha filha, e coisas que eu fiquei besta, que eu nunca sabia. Agora eu sei, né, minha filha? Porque eu estou agora com essas profissionais muito boas de verdade. Como eu disse, passei uma hora, não foi uma hora a gente conversando antes aqui. Menina, uma hora. Quase que eu não venho gravar para vocês, ia ficar só para mim. Ó, vamos embora, meninas. É um tema tão bacana, tão importante a gente trazer hoje em dia. As academias estão lotadas, todo mundo querendo aquele corpo perfeito. E a gente sabe que, infelizmente, a alimentação não está sendo bem feita, né? Então, a gente vai misturar esses assuntos aí e eu espero que as pessoas aí compartilhem, como eu disse, para o máximo de pessoas possíveis, que realmente vai ser um bate-papo cheio de informação rica, de verdade, de saúde, né, minha filha? De saúde. Quero começar que a gente vai fazer um bate-bola de perguntas e respostas e a gente vai interagindo aqui. Mas a base vai ser a hipertrofia, né, que você já vem trazendo, e o emagrecimento que o povo quer a todo custo, mas a gente vai conversar sobre esse a todo custo, e nada melhor do que vocês, profissionais da área, para dizer o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Não é isso? Então, vamos lá. Por que saber o que comer não é suficiente? Eu queria começar logo com essa pergunta para as duas. Quem é que me responde? Que, assim, as pessoas não levam em consideração o estilo de vida, né? Muitas vezes tem muita informação aí abrangente na internet, mas aquilo não é adequado para a rotina da pessoa. Desconsideram a rotina da pessoa, desconsideram fatores importantes, desconsideram sono, desconsideram estresse, desconsideram várias outras nuances que fazem o emagrecimento. Então, emagrecer não é só ter um déficit calórico, é saber o que comer, que horas comer e de que forma comer. Olha que interessante, Daphne, não é só a gente ir para nutricionista e a gente dizer eu quero emagrecer. Você trouxe já de imediato um ponto importante. Você vai ver a vida daquele paciente. Então, vai ver a realidade dele. Aquele paciente. Antes de a gente pensar em montar um cardápio, se a gente não sabe a rotina dele, a gente não consegue adequar de forma ideal aquilo para ele. Então, minha consulta mesmo dura 1h30. Eu passo 1h30 investigando a vida dessa pessoa. Menina, pronto. Eu já passei 1h30 aqui. Sintomas, tudo bem elaborado para se a pessoa não está o plano alimentar. Se a gente não está saudável por dentro, a gente não consegue emagrecer. Muitas vezes, não é o que a pessoa não come, é o que a pessoa não come. Não come. Porque quando a pessoa está com deficiências nutricionais, quando está com problemas de intestino, elas não conseguem emagrecer.
Então, a gente investiga todos os pontos, desde quando acorda, da hora que vai dormir, da hora que treina, se bebe água, o que é que come e também os gatilhos emocionais. Também tem isso, né? Os gatilhos emocionais. Também tem isso. E assim, hoje em dia, você vê aí na internet que tá rico de nutricionista, né? Todos os blogueiros hoje em dia são nutricionistas. Minha filha, a gente tem a internet na palma da nossa mão. Aí Isso. tenhamos coisas boas e não boas, né? Conhecimento as pessoas têm. Na verdade, assim, tem muito conhecimento, né? Sobre a nutrição. Muitas pessoas falam o que é bom e o que é ruim. As pessoas sabem quais alimentos são bons e quais alimentos são ruins. E elas não conseguem emagrecer porque elas não têm organização, elas não têm hábito e elas não conseguem chegar ao emagrecimento. Até emagrece, mas não consegue sustentar. Né? Isso é uma coisa. Emagrecer é uma coisa, mas sustentar é outra. Sustentar é mais difícil. É mais difícil até, né? Nesse sentido, né, vem a importância do exercício físico. Porque só com a alimentação a gente consegue, sim, emagrecer. Foi, você disse isso antes. Mas a gente só consegue manter o nosso peso perdido se a gente fizer atividade física. E se a gente tiver um grande peso, nosso corpo luta para voltar ao nosso maior peso que a gente teve. E essas adaptações fisiológicas duram até em um ano. A gente tem que mudar nosso estilo de vida, pelo menos por um ano, para mudar nossa microbiota intestinal e a gente manter nossos hábitos pelo menos por um ano, para a gente conseguir manter o peso perdido. O corpo ele vai lutar, né? O corpo luta, isso. O peso. Além de você voltar aos hábitos anteriores, sim, seu corpo luta. Seu corpo diminui metabolismo, seu corpo entra em platô, aumenta a fome. A cada quilo que a gente perde, a gente ganha 100 quilocalorias na fome e diminui no metabolismo 20 a 30 calorias. Então, são esse papel do nutricionista, tá? De ter estratégias para que a gente não entre nesse efeito platô, né? Nesse efeito platô e a gente consiga reverter. Então, a gente tem que estudar exatamente o estilo de vida da pessoa. Por isso, a rotina é tão importante. Eu já vou entrar. Minha filha, eu vou aproveitar, como eu disse, né? Vou aproveitar. Já aproveitei 1 hora essas duas aqui antes. Eu e produção, não foi produção. Produção virado, perguntando tudo. Porque ele é fisiculturista, é assim que fala, minha filha, ele aproveitou. Juliana e Daphne. A gente, como população, a gente diz, a gente não vai para nutricionista não, porque é tão caro. Eu não vou não, porque eles vão passar uma comida que vai ser tão caro, porque eu não tenho dinheiro. Hoje o povo, né? A época não ter dinheiro para nada. E para nutricionista. Desculpa para não comer bem. Né? E para nutricionista, de jeito nenhum, que eu não vou, porque vai passar umas comidas muito caras. Então eu queria que vocês falassem disso, dessa questão. E para nutricionista, tem essa associação realmente de comer caro? Ou não é? Ou é mentira isso? Tanto eu quanto Daphne, a gente trabalha com o básico. A gente trabalha com o que realmente as pessoas já comem. Funciona, né? Arroz, feijão. Isso, arroz, o feijão, a fruta, a verdura. É o que tem em casa. O que engorda muito não é as coisas que tem em casa, o feijão e o arroz. É o que a gente busca fora, né, minha irmã? São os aplicativos, né, que mais pra frente a gente vai falar aí. Sobre os aplicativos, o quanto eles chamam as pessoas, né, para comerem. Você que tem uma rotina em casa, você trabalha, você já chega cansado. Se você não deixa ali teu alimento já preparado, quando você chega, é mais fácil você pedir um fast food, sim, né, do que você ir fazer o que está na sua dieta. Então, hoje em dia, as pessoas procuram realmente a facilidade. E a facilidade é mais cara do que realmente seguir um plano alimentar. Então, a gente falando, Daphne, dessa questão, ir para o nutricionista não é caro, não. Não é caro. Não é caro assim, a gente manter o que o nutricionista vai passar para a gente. Na verdade, o que funciona é o básico, certo? Porque é nas verduras, é nas frutas, é nas oleaginosas que estão as vitaminas e os minerais que a gente precisa para se manter. Então, como eu falei... Tanto para emagrecer, quanto para hipertrofiar. Isso, assim. Na questão da hipertrofia, todo mundo associa muito ao uso de whey, mas a gente consegue suprir isso na alimentação. Muita gente faz o uso de whey de uma forma errada. Por exemplo, se você treina num horário 10 horas da manhã e depois é o almoço, né? Você chega em casa e vai almoçar. Aí você toma o seu whey e vai almoçar. Você ali está comendo um excesso de proteínas. Porque você está comendo whey e está comendo sua proteína da carne, por exemplo. E assim,
o nosso corpo não consegue metabolizar para o músculo, para a síntese proteica do músculo. Que é o que a gente quer, né, minha filha? Por músculo, a gente quer o músculo. A gente só consegue, é uma quantidade limitada. Se a gente come demais, aquilo ali vira ureia, a gente excreta na urina. O que é que você está fazendo? Xixi, cara. Menina, a gente jura que tá abafando, mas a gente não tá. As pessoas que acham que vão, tipo, subsídio também, quando passa na dieta, tem ali, vamos dizer, 120 gramas de carne. Eu vou comer 180 ou 200 porque o shape vem mais rápido. Não. Eita, moleque, tapa na cara, miserável. Ai, né? Vai virar ureia e você vai perder. E hoje em dia a carne tá cara, né? Tá. Então, aí o whey é caro. O whey é caro, minha filha, o whey é caro. E você vai ali, além de estar agregando calorias, né? Porque assim, principalmente dieta para hipertrofia, né? Tem que ser extremamente calculada, porque você vai comer um aumento de calorias, mas você tem que ser um aumento de calorias ali calculado para você, de comidas, de matrizes alimentares boas, porque senão você ganha gordura ao invés de você ganhar músculo. A mulher tá vendo. Aí é onde entra o nutricionista, exatamente. Porque aí vai fazer tudo bonitinho, isso. Tudo organizado. Calculado de acordo com a sua rotina. E com a distribuição de proteína correta para a gente não ter essa perda, a gente otimizar ao máximo ali a síntese proteica do seu músculo. E além disso, não só a alimentação, o seu treino tem que ser bem feito com progressão de carga. Então é aliado profissional de educação física com profissional nutricionista. Se você quer ter realmente um resultado efetivo, você tem que associar as duas profissões. E no exercício físico, além tem que ter o cardio também, viu? Não é só... Ai, meu Deus, tem as benditas. Não é só a musculação, não, porque o cardio tem uma função muito importante, que é da gente ganhar mitocôndrias, que as moléculas que ajudam a oxidar a gordura. Então, elas têm que estar funcionais. E elas também nos dão energia, né? Menina, olha, estão preparados para a aula? Porque aqui, minha filha, é uma aula em forma de conversa. E o bom de tudo que as meninas, elas trazem realmente para a realidade que a gente vive. Olha aí, o arroz, o feijão, as verduras e as frutas funcionam. Outra coisa que as pessoas acham também, Raqueline, é que cortar carboidrato emagrece. Que tem que cortar o carboidrato. Sim, mulher, diz que não é. Aí não é, não. Não é. Não, a gente calcula o carboidrato ali bonitinho. De acordo com o seu objetivo também, porque depende do objetivo, mas não é cortando o carboidrato que você vai emagrecer ou não, é cortando os carboidratos ruins realmente, porque tem carboidrato, realmente um carboidrato do hambúrguer não é igual a um carboidrato de uma batata doce, certo, né? Mas você não vai deixar de comer o seu carboidrato para emagrecer, não. Certo, tá vendo, minha gente? E outra coisa, né, o carboidrato tem uma função muito importante. A função do carboidrato é dar energia para a gente poder treinar, certo? Se você não come carboidrato, você fica letárgico. Você não tem energia. Então, assim, você precisa dele. Sem falar que 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. E 1 grama de gordura tem 9. Então, como é que você deixa de comer carboidrato para comer fontes de gordura? Como é que você quer emagrecer? Então, se você come um punhadozinho assim de oleaginosas, e você é equivalente a um prato de arroz, por exemplo, certo? Então, assim, os dois têm funções, os dois são saudáveis, mas calculado ali na refeição para você. É necessário comer os dois em quantidade correta para você. Certo. E se você não come carboidrato bem, como o Daphne falou, você não treina bem, que é o que vai ajudar também a aumentar o seu gasto energético, aumentar o seu metabolismo e o emagrecimento fica onde, né? Certo. Quando a gente corta algumas coisas achando que vai emagrecer, ou pessoas que aumentam também carboidrato demais, achando que vai ganhar muita massa magra. A gente sabe de tudo, viu, minha filha? A gente sabe que é uma beleza. Eu tô até calada, né? Mas assim, que bom, é um ponto importante que a gente abriu logo essa conversa com isso, que o que a gente tem em casa funciona. Tanto para emagrecer, né? Que é a loucura do mundo hoje, e também... Sem o whey, tá? Funciona sem whey. Funciona sem whey. E sem comer 20 ovos. E sem ovos, sem 40 ovos, igual Graciane, tá? Não precisa comer tudo isso para hipertrofiar. Certo. Porque geralmente quem quer comer os 20 ovos é porque quer hipertrofia, né? Mas justamente são as informações que a gente tem via internet, né? A gente tem certos, a gente tem errados, a gente tem profissionais
gabaritados, a gente tem profissionais que não... Assim, hoje em dia, a blogueiragem está muito grande, né? Hoje em dia, as pessoas querem vender, né? Não vou citar o nome, mas uma blogueira estava aí comendo 20 ovos e as pessoas vão saber. Depois foi lançado um whey. Do ovo. Porque é mais fácil comer. Não foi do ovo. Mas lançou um whey porque o whey é mais fácil que o ovo. Entendi. Sim. Entendeu? Minha você filha comeu durante uma semana 20 ovos e você não aguenta mais. Então, vamos tomar whey. Eu estava dizendo, inclusive... É mais gostoso. Eu tava... Você fala nas pílulas mágicas, né? Que seca não sei o quê, chá não sei o quê, né? Isso não existe, minha gente. Não existe. A gente deixa bem claro. Eu digo a gente porque... eu e Davi, a gente tem um trabalho parecido. Então, a gente fala para os nossos pacientes, né? A gente diz a importância da comida, a gente diz a importância do que eles estão comendo, a gente diz a importância de tudo ali que vai ser colocado no cardápio deles. Inclusive, a gente diz como funciona o emagrecimento, né? Porque a maioria dos meus pacientes é difícil. Eu tenho, acho que uns 3 pacientes só de hipertrofia. Certo. Geralmente, porque assim, a gente indica o que a pessoa vai fazer primeiro. Muita gente chega no seu consultório e acha que precisa de hipertrofia, mas ela precisa secar primeiro para poder hipertrofiar. Porque ela já chega sabendo... Tem um percentual de gordura, né? Tem um percentual de gordura ali. Precisa ter para começar a hipertrofia. Não pode começar você acima do peso, não. Certo. Senão você ganha gordura ao invés de ganhar músculo, tá? Certo. Aí isso a gente avalia. E a gente, em relação ao emagrecimento, a gente explica ao nosso paciente como funciona o emagrecimento. Eu vou explicar aqui para o público leigo, tá? No início, quando a gente começa a fazer uma dieta, a primeira coisa que a gente perde é água e glicogênio. O que é glicogênio? É a reserva de glicose que a gente tem no músculo. O que é que acontece? Nas 2 primeiras semanas, nosso peso, cai, despenca. Os primeiros quilos vão-se embora. Vão-se embora assim, rápido, certo. Rapidinho. Certo. Depois aquilo começa a ficar linear, né? Ficar mais devagar. Aí é quando a gente começa a perder a gordura, tá? E aí é ali que o pessoal acha que está entrando em platô. E não está. Entendeu? Aí é por isso que às vezes falar, eu consegui emagrecer tanto, você não perdeu gordura, você perdeu líquido. Você perdeu sua energia. Importante, então, gente, assim, quando a pessoa a ordem, sabe, né? A ordem é importante. Quando a pessoa sabe disso, a pessoa tende a ter consciência de como emagrecer. Porque se a gente faz uma abordagem muito agressiva com a pessoa, lembra que cada quilo que a gente perde, a gente ganha 100 quilocalorias na fome. Sim. Se a gente perde 10 quilos no mês, a gente vai aumentar em nossa fome 1000 calorias. Menina, povo... Aí como é que você consegue sustentar o resto do processo do emagrecimento? Por isso que as pessoas reganham o peso novamente. Isso. Então, é uma ciência, a nutrição é uma ciência muito linda. Sem falar que 1 quilo de gordura é 7.700 calorias. Como é que você vai fazer um déficit desse se você geralmente precisa de 1.800, 2.000 por dia? Como é que faz um déficit? Você vai ficar 5 dias sem comer? É. Então, gente, é realmente ter paciência e confiar no processo, confiar no profissional, confiar no método que ele utiliza. A gente tem uma abordagem muito parecida assim de trabalho, mas a gente explica muito bem ao nosso paciente para que eles entendam o que está acontecendo ali naquele processo. Olha, esses 15 dias a gente vai fazer isso, esses 15 dias a gente vai fazer isso. Vocês explicam isso. Os passo a passo que vai passar. É importante isso, né? Aqui a gente sempre explica para eles. Que vai ter importante eles não porque vão conseguir mais perder peso e a gente vai usar outras estratégias para começar a baixar mais esse peso. Conscientiza também, porque assim, as pessoas elas se frustram, né? Quando elas param de perder peso. E começa a sensação de culpa, né? Isso. E aí é que vem as ansiedades, vem volta tudo. Jogar tudo pro alto. Inclusive, a gente tem estratégias de controle de fome, né? Isso. Tem isso também, né? Isso, por conta dessa fome que aumenta. Entendeu? Entendi. É todo um processo, é todo um trabalho. E da hipertrofia é ao contrário, quando você precisa fazer tudo direito. E isso, às vezes, coisas que independem de você. Por exemplo, se você tem problema do sono, sim, você não consegue. O sono é onde a gente repara o nosso organismo. E as pessoas, às vezes, não levam em consideração isso. Outra curiosidade também que as pessoas não sabem é que a nossa forma de metabolização da glicose à noite, do que a gente come à noite,
é diferente É do diferente do dia. dia. Menina, é diferente mesmo. A noite foi feita para dormir. A noite foi feita para dormir. Ô, Realmente é para dormir. A Jesus. gente, Lógico o que o nosso que metabolismo manda... de manhã é uma coisa, à noite é outra. Lógico que o que manda é o déficit calórico, tá? Mas a nossa insulina não funciona da mesma forma. A insulina é o hormônio responsável por captar a glicose e colocar no músculo, tá? Certo. De manhã ela funciona de uma forma, à noite ela funciona de outra forma. Certo. À noite entra em cena a melatonina, que é o hormônio do sono. Certo. É o hormônio que faz a gente induzir o nosso sono e a gente vai ali dormir e reparar nossas células durante a noite. Entendi. Ele chega dizendo, olha, se prepara, que chegou a noite e você vai dormir. Vai dormir e reparar. Deixa eu perguntar, vem uma pergunta, dúvida. Existe melhor horário para se treinar para quem quer hipertrofiar? Menina, eu gostei desse nome, hipertrofiar. Existe algum horário, minha gente, assim? Ou isso independe? Isso tem, eu sei que tem N fatores, tem a questão do seu dia a dia, tem a questão de alimentação, a gente sabe que tem muita o melhor coisa. horário é o que você consegue, mas segundo a crononutrição, o melhor horário para se treinar é 4 horas da tarde. 4 horas da tarde? Valei-me Cristo. Como é que mas vamos sociedade? Isso é os estudos que dizem, né? Sim. Mas eu mesmo, o melhor horário para mim seria de manhã. Eu já acordo elétrica. Mas eu gostei da sua frase, Daphne. É o melhor horário, é o que você consegue, né? isso, Então, às vezes você trabalha de manhã, você tem uma disponibilidade à Nem tarde. todo mundo vai conseguir 4 horas da tarde. O povo que é focado, inclusive a minha casca de bala de academia, ela vai na hora do almoço e eu fico besta. Ela troca uma hora de descanso, uma hora do almoço dela, e uma hora ela vai para academia. Como é que você consegue? Mas ela vai linda, sorridente, feliz. É porque assim, cada um tem uma energia em cada horário, né? Daphne mesmo acorda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, já acorda disposta, né? Tem essa cronologia, né? Ela já acorda disposta, já sou uma pessoa mais noturna. Menina, olha, os meus seguidores me acompanham. É uma saga, minha filha, para eu subir aquela ladeira da academia que só Cristo. Mas eu vou, porque eu entendo a necessidade que é, e nós vamos falar sobre isso. A gente sabe que a saúde grita, mas, minha filha, o tal da estética, a gente quer as perninhas bonitinhas para botar um shortinho, porque eu não vou mentir para vocês, nem para meu público, a gente quer. A gente tá numa roupa legal, a gente quer gostar do que se vê. Agradável, né? A gente tenta mudar ali para você se sentir bem no espelho e para a gente ver os seus exames laboratoriais também batendo Mas, Juliana, bem. eu vou trazer um ponto aqui que eu tenho certeza, se vocês não né, se for todo mundo um papo sincero como a gente tá aqui, minha irmã, a estética, ela tá na frente e o povo, eles estão buscando isso. Né? Então, a gente sabe que o colesterol às vezes está gritando ali, mas não é por conta dele que a gente faz 20 minutos daquela escada maldita naquela academia. Mas a gente vai, né? Mas que haja associação, né, entre saúde e estética. Porque a gente quer estar bonita. Também, Raqueline, né? Que toda vez eu quero te chamar. Pode chamar Raquel. Raquel, a gente também explica para os nossos pacientes quando eles chegam nessa euforia, né? Certo. Porque tem paciente que chega dizendo que a gente quer a pernona, minha filha, e a bunda para crescer. Aí a minha amiga disse que não cresce. Aí depois eu digo que não cresce. Mas eu vou dizer também que tem que ter paciência, né? Não é de um dia para a noite que você emagrece, não é do dia para a noite que você fica forte. Quando se diz que a gente alcança resultados mirabolantes, é tudo de mentira, né, minha irmã? A gente vai acabar utilizando métodos que não são saudáveis, vamos dizer assim, né? E a gente está falando de um papo saudável aqui, né? Tem alguns pacientes que relatam, né, que já tomaram as tão famosas canetas Mounjaro, Ozempic, e a gente vê ali o problema. Nem todo mundo tem que tomar Ozempic, essas Mounjaro, ou o que seja que os nutrólogos passam, eram para ser passados para pessoas realmente com aqueles específicos, né? Entendi. A gente não discrimina, mas tem o público que realmente precisa daquela caneta. Entendo. E tem o público que consegue fazer consegue perder peso com exercício físico e com dieta. Só que aí, vamos lá, eu tenho uma paciente que ela é obesa em questão da quantidade de gordura corporal.
fisicamente você vê uma pessoa magra, mas o IMC dela é de 40, então é considerada uma obesa. Ela já é uma pessoa que não sente fome, não tem tanta fome. Aí foi tomar a caneta. Certo. Começou a perder peso. Certo. Acho que ela chegou aí em torno de uns 10 quilos, mais ou menos. Perdeu. E certo. quando a gente vai olhar é músculo, né? Foi-se o músculo. Mas que músculo, pena. Que já tinha pouco, né? Já tinha pouco músculo. A gente pega de vez em quando umas bombas, né, amiga? Já tem pouco músculo e diminui a fome, assim, já a gente já não consegue. Músculo efetivo, 1 quilo de músculo efetivo é 1 ano. Minha filha, tem isso de músculo efetivo, Músculo massa magra é uma coisa e músculo é outra. Massa magra é a água, glicogênio e as fibras, actina e miosina. Certo. E a actina e miosina é 1 ano para você conseguir conquistar. Menina, que babado. Aí você vai, não precisa tomar uma caneta dessa, não se exercita, não consegue comer a proteína para manter aquilo ali, Sim. porque você fica enjoado, você fica... Tem os colaterais que todo mundo conhece, você não consegue, aí você não consegue suprir sua proteína, aí você vai perdendo a gordura e vai perdendo sua massa magra. Se eu não me engano, é 25% estimado para o Monjala. Então, realmente é uma medicação para pessoas obesas mórbidas ou pessoas diabéticas com a glicemia muito descontrolada. Entendi. Entendi. Então, assim, as pessoas por falta de conhecimento e achar que... É o caminho mais fácil. É o caminho às mais vezes, fácil. Né? É aquela coisa que eu estou dizendo, pílula mágica não existe. Existe mudança de estilo de vida. Então, a gente tem... E outra, depois que você consegue mudar seu estilo de vida... Acabou-se, né, minha irmã? Acabou-se, minha irmã. Você não sente falta. Não sente falta. E vê os resultados chegando. Eu sou uma prova viva. Eu bebia horrores. Hoje em dia, eu não consigo botar um copo de cerveja na minha boca. Eu já fui obesa. Hoje em dia, eu não consigo. Hoje em dia, eu tenho ressaca de doce. Minha gente, e o corpo dessa mulher? Minha gente, o corpo desta mulher, minha filha, o corpo todo malhado, toda bonitona, e tem a questão de... O problema maior, Keline, desses medicamentos, né, é quando param de tomar, né? Aí o negócio desanda, né, minha irmã? São 10 quilos, como o Daphne falou, a cada quilo perdido, você aumenta a sua fome em 100 calorias, vamos dar 1.000 calorias. Você retoma o peso. E se você não aprendeu a comer, como é que fica? Não aprendeu a comer, não aprendeu a se exercitar, não aprendeu a ter melhores hábitos. Aí, nesse caso dessa paciente, para terminar ela e a gente entrar em outro assunto, ela viu que estava fazendo mal, conversou com o médico dela, porque assim, nutricionista não faz desmame de nenhum medicamento, qualquer que seja ele. A gente aconselha, claro, e a gente vai mostrando ali para o paciente o que está fazendo mal. As pessoas entram em depressão, que adianta emagrecer e ficar doente. Acabou-se. Para onde é que tu vai, mulher? Não adianta. Não vai. Então, é difícil se olhar no espelho e se ver uma pessoa gorda, uma pessoa que você não está gostando do que você vê, é difícil. Mas, se você começar a fazer uma dieta, vai ser difícil, mas vai ser melhor do que você se ver sempre daquele jeito. Porque a frustração vai fazer parte, né? Vai gastar, que não é barato. Muito. Né? Não é barato caro. E assim vai... Então... É assim, o que eu costumo dizer é, se tá oferecendo facilidade demais, corra. Essa coisa muito... 7 dias, né, minha irmã? 7 dias. É igual aquele traga seu amor de volta em 7 dias. É tudo mentira. É igual na nutrição também. Nutrição séria, né? Nutrição séria. Nutrição com saúde, porque nós somos profissionais de saúde. A gente é profissional de saúde. A gente tem que zelar pela saúde do paciente. Se a gente faz uma coisa extremamente... tipo, dieta carnívora, que está muito na moda aí na internet, a gente está fazendo mal para o nosso paciente, a gente está aumentando o risco cardiovascular dele, a gente está aumentando a pressão dele, a gente está causando diabetes. Enfim, a gente tem que fazer isso com responsabilidade. Então, as pessoas têm que se conscientizar que elas precisam primeiro da saúde, que a estética vai vir de brinde. Quando você começa a se alimentar bem, você vem a saúde e a estética vem de brinde. É isso que a gente preza muito e tenta conversar muito com os nossos pacientes. Viram aí, minha filha? A gente tem um acompanhamento ali semanal, né? A gente trabalha semanalmente e a gente tira um dia na semana para estar entrando em contato com esses pacientes, para ver como é que está indo a dieta, para ver se está funcionando para aquela pessoa. Porque, assim,
Prescrever é uma estratégia. Agora, se você vai conseguir seguir, é diferente, né? Sim. Porque você chega, a gente pergunta... Tem coisa que é até vocês, né? Então, tem coisa que a gente vai depender do profissional, mas tem hora que é a gente com a gente mesmo, né? E assim, tem a hora gente que faz aquele recordatório, né? As mulheres, Sim, né? tem isso ainda. A gente Tem um faz agravante, ali o né? recordatório, vê o que você come, adapta o que você vai comer, né? Porque as pessoas acham que é só passar um pão ou passar... Não, você vai ter que comer um pãozinho integral e vai ter que comer umas frutinhas. Aquelas frutinhas ali, a gente sabe quais frutinhas vai colocar, em quais as frutinhas, não é só frutinhas, quais as frutinhas. Pensando em cada comorbidade ou então cada patologia que a pessoa tem. Porque eles dizem os sinais e sintomas para nós. Sim. Tipo, vocês fazem realmente um interrogatório. Sim. O interrogatório. Um interrogatório. Aí se a gente vê que a pessoa tem algum problema no fígado, a gente vai ali indicar frutas vermelhas para elas, porque são antioxidantes. Entendi. Entendeu? Tá vendo, minha gente? São é só frutinha, vamos dando a fruta. Não, aí, se a gente está passando ali uma oleaginosa, a gente está pensando que o colesterol do paciente está alto. Entendi. Se a gente passa uma caixinha do Pará, a gente está vendo ali que ali tem selênio e o paciente está com problema de tireoide. A gente é profissional de saúde. A gente entende de alimento, a gente sabe a composição que tem nos alimentos. Então, essa a importância não é qualquer coisa. Quando tem uma coisa ali, que a distribuição e a forma, a gente tudo calcula pensando para a melhor saúde do paciente, juntamente com a estética. Não é só uma coisa só, é a junção das duas. A gente une o que vocês querem com o que a gente... Quer voltar também. Certo. E outra coisa, especificamente para aquela pessoinha que cruza o consultório de vocês. Isso. É especificamente para aquele, né? Pessoa. Então, não é porque vocês fizeram uma dieta para mim que produção vai poder usar, não. Exatamente. Produção não pode ter, ele vai ter que ir, porque para produção vai ser outra história, porque produção tem outro corpo, produção tem outros... Né? Outros hábitos, produção acorda outra hora, produção dorme, você dorme, produção não dorme. Produção se estressa, você não se estressa. Tá entendendo? É a mesma coisa de, vamos dizer, vou citar aqui eu e Daphne. A gente tem uma estrutura grande, né? Por mais que eu seja maior que forte, ela, né? Mas a gente tá falando de músculo, né? Sim. A gente tem muito músculo, mas a dieta que serve para mim serve para ela. Pra mim. Não serve. Ela tem um metabolismo, eu tenho outro, né? O intestino dela funciona de um jeito, o meu funciona de outro. Talvez o dela capite mais nutrientes do que eu. Então, assim, ela pode ganhar mais músculo e eu perder. Então, assim... realmente a receita individual. Individual. Não é receita. Porque assim, dieta até o ChatGPT passa, né? A gente vai dizer, eu quero uma dieta de 1.500 calorias. O ChatGPT tá linda, maravilhosa. Mas vai funcionar para você? Minha gente, eu acho que nós não estávamos preparados para essa conversa, né? Mas eu já estou. Né, produção? Você estava, produção, preparado para essa conversa? Você estava, ele estava, porque ele é... todo atleta, mas eu não tava, a produção foi tapa na cara, olha, tapa de um lado pro outro, mas é isso, aqui, o bom que a gente segue, nunca pegou a mas da amiga? Minha filha, e jurar que está arrasando, trocar uma refeição por whey, outra coisa que o povo faz muito, eu até comentei um dia desse nos stories aqui, trocar frango por ovo. Menina, não troca não. Não troca não. Se você quiser comer 100 gramas de frango, para você bater a quantidade de proteína, você tem que comer um ovo e 7 claras. Para equivaler uma coisa com a outra. Amiga de Deus. Não é 100 gramas de ovo, é 100 gramas de carne. Não. O ovo ele tem gordura também. Tem mais calorias do que o próprio frango. Tá vendo, né, minha irmã? Minha irmã, o negócio quando a gente entra realmente no profissional, nas profissionais que sabem o que estão dizendo, é isso. Aí quando a gente não sabe, a gente vai caçar na internet, aí dizendo o negócio. E assim, né? Miquelina, a gente tá falando aqui o mais popular possível para que todos consigam realmente entender, mas se a gente for entrar na profundidade mesmo... E assim, o bom desse bate-papo da gente é a gente levar, de fato, para as pessoas que estão nos assistindo, informação e também que todo mundo tem acesso a nutricionistas excelentes. Em Arco Verde, não precisa ir para Caruaru, nem para Recife, nem para Garanhuns. Em Arco Verde se tem, então em Arco Verde você consegue fazer uma dieta para você ganhar seu músculo,
tem as meninas e a gente aqui. Tem avaliação física com bioimpedância de qualidade. Ah, meu Deus, aquela bendita sim, menina de Deus que aquela diz bendita. tudo. Foi Minha nosso nossa, sonho. menina de Deus, ali diz tudo, tudo, diz minha tudo, filha, pronto. Mas também o negócio anda, Anda, né? Não anda, Daphne? Então, qualidade ali, ó. é como eu digo, em Arco Verde tem profissionais, porque por que é importante dizer isso? Porque antigamente a gente não tinha. Quando a gente queria uma coisa diferente, como hoje vocês ofertam aqui, a gente não tinha. Hoje já tem vocês, né? E tem os profissionais também em Arco Verde, mas o bom é que as pessoas vejam que tem acesso a profissionais bons na cidade de Arco Verde. E assim, Raquelina, a gente estuda muito, né? Tanto eu quanto o Daphne, a gente sempre está ali buscando, a gente sempre está indo para congressos, eventos, buscando realmente o que há de melhor na nutrição, para estar aplicando para os nossos pacientes, né? A gente se dedica realmente para trazer uma qualidade de vida melhor para eles. Isso é realmente, para mim, isso é uma coisa muito especial. Porque como eu já relatei aqui antes nos bastidores para você, eu já fui obesa, né? Então, e a gente tem quem diga que essa mulher foi obesa. Não tem quem diga. Então, assim, para mim, cuidar das pessoas tirar uma dor Vai que eu além, sentia, né, Daphne? Tirar uma dor que eu sentia interna. Era uma dor que só eu sentia, só eu sei a dor que eu sentia, a vergonha que eu sentia, a dor psicológica que eu sentia. E eu sei que a maioria das pessoas sentem. Então, isso, todo mundo sabe aqui, eu sou bancária também, eu tenho outra profissão. Mas eu faço isso com tanto amor. Vai além do profissional. Vai além. E você vê, quando eles voltam, que eu choro, perderam peso, que melhorou. Que conseguiu. Não é só voltar e perder peso não, né, Daphne? É você regular um intestino que estava sem fazer cocô. Eu tive uma paciente, minha gente, que ela chorava, Raqueline, para ir fazer cocô. O marido dela esperava na porta. Eu acredito, olha mesmo. Ela esperava na porta para ela não desmaiar de tanta dor. Ela teve uma ruptura no ânus por conta de cocô. E hoje ela manda algo para mim, já mandei até para Daphne. Assim, já consegue fazer. Isso. Aí vê a realização, né? Menina, ela diz assim, Juliana, minha filha é uma alegria quando eu vou no banheiro. Ô, Jesus! Menina, eu choro só de escutar, porque assim, você tirou a dor da pessoa, entendeu? A gente trata da dor, né? Tem pessoas que estão aí com problemas de tireoide, tem problemas de diabetes que sempre é altíssima. E a gente, assim, consegue manejar e a pessoa se sente bem. A qualidade sabe? de vida, eu uma acho. Pele que tá crespa. Já tive paciente, tem um paciente que a pele tá bem ressecada e já tá melhorando. Então, não é só emagrecer, não é só ganhar músculo. Vai além. É um cuidado também, de verdade, eu acho, né? Acho que vocês abraçam como um todo. Ela estava com obesidade grau 2, ela voltou para mim sábado passado. Passou para sobrepeso. Ela chorava ela de um lado e eu do outro, minha gente. Era uma coisa assim, sabe? É inexplicável. É uma conquista de verdade, é uma conquista, é como se fosse eu, sabe? Sentir. Quando eu saí daquela condição, é a mesma coisa, sabe? E hoje você ajudar que alguém, as pessoas passem... consigam ultrapassar isso, né? Isso. Que coisa boa. Acho que vocês fazem parte realmente da vida, da alegria, da parte boa do povo, né? Que chegam com um problema, né? Muitas vezes desacreditados, né? A maioria das vezes, acha que não vai servir. Muito nos milagres que a internet propaga, né? E aí, o milagre está muito grande, né? E as pessoas se frustram muito. Teve outro paciente nosso do projeto que a gente lançou nosso... nós vamos falar. Vamos falar. A gente iniciou nossa vida como nutricionistas com um projeto. Isso. Teve um paciente que ele perdeu 16 quilos em 40 dias. 16 quilos. E manteve. Diabetes. Tá direitinho. Tá. Agora ele vai começar a perder mais, né? Porque, como a gente explicou no começo, não só perde gordura, né? Sim. Perde também outros Ele é alto e tudo mais. Mas assim... Ele estava pré-diabético, com colesterol altíssimo, o triglicerídeo dele estava... Gritando. De uma pancreatite. Estava à beira de uma pancreatite. Isso. Esteatose hepática, né? E assim, ele, quando ele começou, né? Ele mandou um áudio pra gente, o áudio era de desespero. De desespero. É um áudio realmente, assim, desesperador. É uma pessoa que já não sabe mais o que fazer, sabe? E quando terminou o projeto, ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo assim, tá no nosso feed. Isso.
ele fez por espontânea vontade, de Isso, tanta maravilha. gratidão que ele tinha. Ele Que fez bom. assim, a gente estava até no congresso, quando a gente recebeu, eu fiz, olha, Juliana, aqui. Pra gente, não, são coisas que não tem preço. Sabe o que ele disse, Sim. Raqueline? Que ele saiu de dentro do caixão. Ele estava morto Minha e gente, enterrado. que Então, que assim, coisa, pra né? gente é uma vitória muito grande, né? Como a gente sempre fala, a gente fez esse projeto, não foi visibilizando dinheiro, foi realmente qualidade querer de vida mudar a que vida das pessoas que realmente, assim, nem todo mundo tem condições de hoje pagar um nutricionista, né? Até por achar que a dieta é cara. Isso. E que precisa de cápsulas, e muitas vezes não é precisa. verdade. Então, a gente Isso mostrou para eles que dava para conseguir, com pouco dinheiro, seguindo uma dieta de qualidade. E não só tem ele, não. Tem as outras meninas também. que estão aí na luta. Estão na luta. Estão na Que luta coisa e assim, boa. continuam. Eles Eles ainda uniam postam, só. eles marcam a E a gente, gente- eles é, mandam é, dizendo, é, a gente tá é. continuando, a gente Que tá bom. conseguindo. Ai, Isso é minha uma gente, vitória. mas é como diz, muda a vida da pessoa. E olha que frase, eu me sentia dentro de um caixão. Isso é Vê forte. que coisa, né? Muito forte. E a gente sabe que muitos E estão a assim gente, mesmo. A gente fez lives quase toda semana, a gente fazia uma live pra estar ali junto com eles. Fazendo assim, explicando. meio que explicando o que a gente Isso. está explicando aqui para você. Cada semana a gente escolheu um tópico para eles entenderem o porquê eles tinham que fazer aquilo. E Ah, a que bacana. gente fazia lives, né? Fazia no Zoom, entrava no Zoom e passava 1 hora ali, conhecendo as pessoas, que muitas delas a gente não conhecia, Não né? conhecia. Vendo o rostinho deles e perguntando se eles estavam entendendo. E assim, realmente foi um projeto incrível. A gente agregou uma psicóloga também que foi de extrema importância. Ela, Fábia, de extrema competência. Ela nos ajudou muito para eles tirarem essa sensação de culpa, para eles trabalharem como é emocional. Porque existe muito como é emocional, né? A gente às vezes está com frustração e desconta na comida. A comida é o mais de uma equipe multidisciplinar, sim, precisa sim. de um psicólogo, a gente precisa de um treinador, educador físico. a gente precisa de um nutricionista. É verdade. E juntos ali vocês Faz a diferença. faz. Eu acho que revive a pessoa, de fato. De fato, De reviveu fato, muitos. Realmente. É verdade. Tá vendo aí, minha gente? Eu estou adorando. Vocês também. Eu estou adorando. Eu fico até sem querer interromper essas meninas, minha gente, porque o papo vai rodando aqui. Mas vamos seguindo. Tem pouco tempo para estar explicando realmente verdade. tudo, mas como ela falou, a gente vai estar fazendo o Papo de Nutris aí, tá? No nosso Eita, é Instagram, mesmo? Vamos estar divulgando lives aí para vocês Todo estarem mês interagindo. a Isso. gente vai entrar com um assunto novo para demonstrar a vocês a importância, né, de qualidade, né? Assuntos realmente dentro da nutrição. dentro da nutrição, que precisam ser abordados e precisam ser feitos para que vocês possam emagrecer, porque às vezes não é comida, às vezes é o que você não come, às vezes é o que você não dorme, às vezes é o seu estresse, às vezes é a sua falta de organização, é a sua falta de exercício físico, então é um conjunto. Minha filha. Vai ser, assim, é uma consulta grátis, né? A gente É verdade. Ó, essa live, minha gente, não percam não, de jeito nenhum. Vou deixar o Instagram das duas, né? Para que vocês sigam e vocês acompanhem. Eu estou amando, viu, minha filha? Eu estou amando. Vamos seguir, tem muita coisa aqui ainda. Olha, o corpo não responde a comandos, e sim a contextos. Aí nós vamos falar, que vocês já falaram aí, mas vamos seguir aqui. Emoções, sono, estresse, quem é que não tem? Ciclo menstrual para nós mulheres. E com tudo isso, impacta o processo, né? Então, tem a questão do emagrecimento e tem a questão da hipertrofia. O que é que isso entra nesse contexto aí das emoções, do sono, de estresse? Que a gente vive num mundo de estressado, minha irmã. Quem é que não é estressado hoje? Cada um no seu grau. Mas como é que a gente leva tudo isso aí? E às vezes as pessoas pensam assim que tá estressado realmente por conta de um trabalho, de alguma coisa. E às vezes o estresse está bem relacionado ao nosso sono também, né? Porque hoje em O dia sono as é tão pessoas importante, dormem né, muito Julinha? mal. Eu digo isso, assim, eu trabalho à noite, né? Nos finais de semana, normalmente eu estou trabalhando à noite. Então, é bem complicado para que eu volte, que eu trabalho à noite, mas eu também trabalho na semana horário normal. Então, é uma loucura,
E assim, né? O sono, quando você perde a noite de sono, você não recupera mais. Daphne, é muito difícil. São João vem aí, minha filha, vai ser 14 dias Boa sorte, de minha noite. amiga. De Boa noite, de sorte. noite. Eu tava indo treinar ontem, eu dizendo, eu vou treinar até quando? Mas é uma loucura. Olha, hoje em dia a gente já vê aí, estudos indicam, né, que você dormir menos de 7 horas por dia, você já tem um risco aumentado para diabetes. É Né? verdade. O sono, e eu tento, assim, hoje eu descobri, eu pensei que eu comia melhor, mas eu não como, não. Eu não como, né? Eu pensei, sabe, eu tentava que gordura eu evito, eu não como carne gorda, eu evito, sabe? Mas tá certo. O que eu posso fazer, e eu adoro comer de tudo. Então, eu tento ter essa Equilibrar. educação, por exemplo, pão, eu amo pão. Aí, qual é a minha estratégia? Eu não compro pão. É isso Porque mesmo. eu não sei ter uma O sacola controle, de né? pão na minha casa. Eu Se não você não tem sei. controle, é melhor não. Sabe? É. Tem uma É padaria outra coisa ali. que a gente fala muito, é o controle do ambiente, tá? Isso. A nutrição comportamental, que é a minha área de pós-graduação, ela Certo. trabalha muito esses controles de ambiente. Tipo, se você sabe que tem um gatilho, não tem em casa. Pronto. Se você não consegue se controlar com chocolate, não tem em casa. Se você precisa ter, peça alguém para guardar para você. Nós literalmente comemos com os olhos. Se a gente vê, a gente quer. Então, a gente precisa ter esse controle de ambiente. Se você souber orientar, você lembra. Eu vai tenho atrás. isso, e eu tenho isso e trago. Por exemplo, tem uma padaria aqui em Arco Verde, que eu não passo nem perto. Porque eu compro uma bolsa de pão, enquanto eu não acabo aquela bolsa de pão, então eu digo, eu não vou. Você fica Eu agoniado não vou. também. Então, eu tenho o controle de não ter este bendito pão, sabe? Fora Mas- isso, ainda tem os aplicativos de celular. As pessoas que estão acima do peso, elas perdem o controle inibitório. Já até comentei aqui, certo? Elas ficam mais fragilizadas. Elas não são obesas porque querem. Ela não tem o controle. É neurológico. E eu acho que isso a gente comentou, mas ainda não estava tava gravando. Foi falar mesmo. sobre. Vai, mulher, vai. Nosso córtex pré-frontal é onde a gente consegue ter nossas funções executivas de inibir certos controles. A gente tem o controle, dizer não. A razão, certo? Quando a gente está acima do peso, que a gente libera aquelas citocinas inflamatórias do tecido adiposo, elas viajam para o cérebro. E a gente perde esse controle, tá? Então, um obeso, ele não come porque ele quer. Ele não consegue, literalmente, se controlar. Ele não consegue dizer não. Então, é por isso que é tão importante você, quando está num estado de sobrepeso, você já tentar controlar ali, a voltar para o teu peso normal. Entendi. Porque nosso corpo tende a voltar para o nosso peso maior e aquilo ali vai virando um ciclo, Isso. né? Você faz, né, Daphne? Você às vezes belisca sem nem perceber. Sem nem porque perceber. o seu corpo vai querer Aquilo ali. aquela comida para ele, vai como se fosse ele tivesse na defensiva, né? Ele foi atacado porque ele perdeu o peso. Sim. Ele foi atacado e ele quer de toda forma voltar. Então, alguns estudos dizem que a partir de 6 meses, né, você reganha o peso. A maioria das pessoas reganha o peso, porque a partir de 6 meses você vai beliscando sem perceber. Você vai comendo. Você volta aos hábitos normais. Isso. Entendi. E assim, por isso que é muito necessário o controle do ambiente, dessa questão de não ter. E, tipo, gatilhos, tipo... Minha filha, é difícil, viu? É difícil. Eu digo a você, para eu não ter essa sacola de pão, eu digo a você. Aplicativo de celular. E para você ver, Raqueline, isso tudo é explicado na nossa consulta. Aplicativo de celular, páginas do Instagram na internet. Quanto mais você alimenta aquilo ali, e é em tudo na sua vida. Se você alimenta uma página de comida o tempo inteiro, seu cérebro trabalha inconscientemente A comida, é verdade. Se você procura coisas de estudo, você alimenta estudo. Se você procura páginas de treino, você alimenta De motivação. treino. De motivação, você alimenta... Então, controle de ambiente é fundamental se você quer mudar de vida e de estilo de vida. Então, é para qualquer situação que você quer. Não tem aquela coisa, você é parecido com quem você anda, é essa mesma coisa. Aquela frase, me diz com quem tu anda que eu te digo. Minha filha, ainda bem que uma coisa que eu fiz certo, pronto, evito. Eu evito de verdade. Porque eu sei. E hoje em dia também as pessoas não respeitam quem faz a dieta. Você já percebeu que quando uma pessoa começa a fazer dieta, a outra faz...
Eita, começou. Olha, Maria, não venha ver a senhora fitness. Tem uma amiga que diz, não venha me desfitnessar não, viu? Me deixe, é mesmo. Mas E às vezes você a pessoa se sente na obrigação de comer aquilo ali para não passar vergonha. Juliana, nem a pessoa já tá ali. Não é fácil dieta, minha gente. Não é fácil. Eu não sei a visão de vocês como nutricionista. É difícil. Do que eu treino. Isso aí para mim é os dois. E assim, nós mulheres temos uma questão, né, que é a questão menstrual, hormonal, né? Enquanto a gente está ali na fase folicular, que é depois que a gente menstrua, tá tudo beleza, porque o estradiol nosso, ele dá aquela força, dá aquela motivação, a gente quer se arrumar mais, porque a gente está se preparando para sair o óvulo, e o óvulo a gente tem que estar ali, né? Sim. Para gestar, até para seduzir o seu marido ou o seu namorado, ou quem quer que seja. Fase aumenta até o seu libido. Não tudo. Mais ativo, aí quando chega na fase ali que vai descamando, que é a fase lútea, aumenta a sua progesterona. Aí, o que é a progesterona? É progestar. Ali está preparando o teu corpo para gestar. Então, ali você sente vontade de comer mais, porque você precisa de energia para gestar uma pessoa. Então, vem ali os descontroles, a fome emocional, tem a questão das neuroendorfinas, que elas vão no cérebro também motivar a fome hedônica, que é a fome emocional. Ele baixa essa fome. Essa fome, esses hormônios que dá a fome, ele baixa. A progesterona, ele aumenta. Aí aumenta. Ah, tá. Por isso que a gente sente aquela vontadezinha do docinho, né? Porque geralmente é o carboidrato que a gente sente à vontade. Aquele inchaço. Entendi. Aí para nós ainda é muito mais difícil, né? Ainda tem essa questão todinha de hormonal de transição. Olha, tá vendo que mulher é mais difícil ainda, tá vendo? É mais difícil pra gente, meninas. Olha, vamos lá. Minha gente, dieta para hipertrofia. Comer muito. O que a gente tem a dizer disso? A gente acha que, já foi falado aqui, na verdade a gente reuniu um monte de assuntos importantes até agora, não foi? Tá uma bomba de informação, viu, minha irmã? Tu presta atenção aí, pense, olha, cada frase dita aqui é frase de futuro. Foi boa, é verdade. Nada se perde aqui, tudo se transforma, se cria de verdade. Mas a gente pensa, meninas, que quanto mais ovos a gente comer, pronto, 20 ovos, como a gente já foi falado aqui, eu vou estar arrasando. E, na verdade, hoje eu descobri que eu não estou arrasando coisa nenhuma, né? E não tem realmente relação em comer muito quando você tem o desejo ali de você hipertrofiar. Não é isso? Hipertrofia, a gente precisa fazer um controle maior até da dieta. Porque, assim, a gente precisa cuidar da matriz alimentar. Porque se você come um excesso calórico de comidas cheias de gordura, você vai ter gordura e açúcar, você vai piorar ali a tua resistência à insulina. Se você já tem... Aí você, ao invés de ganhar músculo, você ganha gordura. Se você já tem um percentual alto, você já tem tendência a ganhar mais. Então, não é interessante só chegar, eu quero hipertrofiar, bote uma dieta... Vou comer à vontade. Faça um super after aí pra mim, que é o book, né? Que chama mais pra pessoas tem normais. Isso, Para os atletas, né? Isso é chamado book, é chamado cut, né? Mas para pessoas normais como nós, que não somos atletas, é um super after calórico, que é quando a gente aumenta ali a caloria. Ou quando a gente faz um déficit calórico, quando a gente baixa a normocalórica, né? Que é quando você está ali só para manter. Certo. Mas se você começa, porque eu quero engordar, eu vou comer de tudo porque eu posso Entendi. Engordar. Não é assim que funciona. Vocês tocaram num ponto aí, a questão de atleta, né? Chama nutrição esportiva. Isso. É isso. Então, ali é destinado para quem tem uma determinada atividade. Então, vocês também fazem ali o acompanhamento. É exatamente isso, né? É o booking cut, que a gente chama, Booking cut. Isso. Certo. Só que isso só é feito para quem realmente já tem um percentual de gordura baixo. Uma pessoa normal... Não pode chegar querendo booking cut, não. Não pode chegar querendo booking, não. A gente tem que... O book é quando a gente aumenta a caloria. O cut é quando a gente baixa. Assim, já para atleta, Não precisa ser literalmente um atleta, mas eles têm que estar num percentual de gordura... o percentual de gordura... adequado. Certo. Porque é o seguinte, quando a gente tem resistência à insulina, quando a gente tem um grau de açúcar mais no sangue, a gente tende a ganhar gordura, ao invés de músculo. Então, a gente precisa estar com um baixo percentual de gordura para otimizar o ganho do músculo. Isso, essa insulina vai trabalhar melhor. Entendi. Aí, assim,
E isso não é para todo mundo. Você tem que estar num nível, você tem que primeiro chegar nesse nível. Entendi. Então, enquanto isso que você não chega, a gente vai trabalhando numa dieta ali de recomposição corporal. Entendi. Porque aí você vai baixar teu percentual de gordura e aumentar os teus músculos. Aí, quando você chegar nesse percentual, o ideal é que se comece a fazer um superávit calórico, mas não é de qualquer comida. Isso. É de matrizes alimentares que sejam saudáveis. Principalmente, a gente tende a colocar as que são ricas em fibras, porque as fibras, elas varrem a glicose do sangue, elas varrem o colesterol do sangue e excreta pelas fezes. Você não ganhar tanta gordura, porque você quer ganhar músculo, mas você quer bucho. Ninguém quer bucho, né? Não quer não. Minha filha, ninguém quer não, de jeito nenhum. Olha, viram aí, deixa eu ver. Tudo tem que pagar um preço, que for para emagrecer, quanto que seja para hipertrofiar. E não acha que comer muito é bom não, viu? Comer muito de comida boa é comida, neguinha, viu? É comida, né? 3.000 calorias de comida menina, boa. E é tudo milimetricamente. Eu digo porque eu já sei, né? Entra embuchando, você come a pulso. Olha, no meu almoço, você está por mim aqui, quando eu comecei a fazer o meu superávit calórico, né? Sim. Porque eu sou uma pessoa magra, eu tenho a minha estética magra, então para mim ganhar peso é difícil, não é fácil, não. Eu comecei com uma dieta aí de 1.700. Eu olho para dar, porque a gente fez junta para otimizar aqui o negócio, né? Aquela na minha dieta. Ela faz todo mundo que tu passa ganhando 100 centímetros de perna, você vai fazer. Menina, eu já quero. O que eu não vou? Vou, minha filha, marcar minha consulta, que eu não sou besta. Olha, eu treino há quantos anos, meu Deus? Eu treino a vida inteira, mas eu acho que nunca, nunca fiz de verdade. Quando eu comecei essa dieta, a gente ainda não era nutricionista, não éramos formadas, né? Entendi. Aí a gente foi fazer esse experimento comigo. Eu comecei ali em 2.600 calorias. Meu almoço era quase 1 quilo. Ave Maria, minha filha. Era 400, era 200 de arroz. A minha dieta, tá? Não era a de Juliana, viu, minha irmã? A de Juliana. Então, assim, e era ali mais as verduras, mais carne, mais fruta. Era 700 e poucas gramas de comida. E, assim, é comida boa. Né? Não é um hambúrguer que você já pega 600 calorias ali só em um hambúrguer. Você come não é fácil. Uma barra de chocolate, você come ligeirinho, né? Aí você ingere 1.000 calorias ligeirinho. Agora, 1.000 calorias de feijão e arroz e carne, minha filha, é um prato de pedreiro. Quando eu mandava a foto para as meninas, que a gente tem um grupo de nutricionistas, quando eu mandava a foto, ficava todo mundo, meu Deus, como é que tu aguenta comer tudo isso? E comia? De boa. Eu sou uma pessoa assim que ela come muito. O meu problema é comer pouco. Eu tenho esse problema para comer pouco. Hoje em dia a minha dieta é baixa, tá ali em 2.000, 1.800 calorias, mas... A gente, no projeto para incentivar o pessoal, a gente fez uma dieta lá que era um pouco restritiva, assim, era só 5 dias, sabe? Era um start para otimizar a limpeza do corpo deles. Isso, a gente fez primeiro uma desintoxicação. É um detox, Não primeiro é detox, faz assim. A gente não gosta dessa palavra. Pra gente fazer uma limpeza no organismo para poder receber os outros alimentos e ele começar a absorver realmente melhor. Entendi. Aí a gente inventou de fazer junto com eles. Mas, nega véia. Sim. A gente fica, minha gente, eu não estou pensando mais. Porque a gente precisa de mais calorias, né? Eles nem tanto, porque eles não têm o metabolismo. A gente não tem tanto músculo como a gente, sabe? Sim. A gente tem muito músculo. Aí aquilo ali era pra gente era um extremo restritivo. Eu fiz, Juliana, pra que a gente inventou isso? A gente ficava. A gente ficava. Minha gente, pra que a gente treinar isso? Essa semana que a gente, esses 5 dias, era um treino assim de, tipo, a gente tem costume de pegar 300 quilos no leg. 200 e poucos quilos. 100 quilos era muito. Aí eu fazia, pra que a gente com o metabolismo acelerado do jeito que a gente tem, comendo só isso, como é que a gente... E eu tenho 2 crianças, 2 bebês, né? Certo. Uma menina de 1 ano e tem um bebê, tem um menino de 2. Ah, então, certo. Tinha hora que ele estava assim e eu ficava... minha nossa, meu Deus do céu. Minha Mas a gente disse que ia fazer com eles, a gente Pra vai. tu ter noção, a gente ia fazer nessa semana uma reunião com eles e a gente começou a fazer uma reunião assim, com o básico mesmo, porque a gente não conseguia pensar muito não. Era o básico que vinha na mente, a gente ia ali falando.
mas ajudou muito. Hoje em dia eles sabem que sabe aquilo funciona, sabe que ela necessário. funciona, né? Menina. É incrível. E Minha até gente... pra gente, porque quando a gente voltou a comer a dieta, que a gente começou a treinar, nosso músculo fez isso. Certo. Ai, que Porque ótimo. absorve melhor, É, o intestino tá absorve melhor. limpo. É Tá limpo, verdade. né? Se você não é o que você come, você é o que você absorve. Ah, tá. Olha, vamos aprender, viu, produção? Não é o que come, é o que Não é só o absorve. que come, não. É o que Segundo... você Aí, consegue ó, a absorver. produção mostrando Não o adianta look você dele. comer um monte de proteína, você Não comer adianta. um monte Mas de se não carboidrato, absorver, achar que não vai serviu, ficar ali né? grande. Se o intestino não estiver bem, se você tiver com uma É. desbiose, você não consegue absorver. Jogou o whey fora. Jogou o whey fora. A careta da academia, o tempo que tu perdesse, minha irmã, o suor, a escova que se foi do cabelo, tudo isso perdeu. Se não foi feito direitinho. Exatamente. Aí muitas vezes você vê gente treinando aí anos e anos e anos. E não sem sai do e canto, sai do né, canto. É por isso. Daphne? É porque não tem a estratégia alimentar. Esse é o segredo. É o segredo. É o segredo, né? E vocês estão prontas para isso aqui, né? Sim. Ah, que Já, coisa já boa. fomos muito cobaias de nós mesmos. Nós já. E agora assim, tá a para gente salvar se a prepara. gente. Tá pra se salvar a prepara gente. sempre para ser, como eu falei, para estar trazendo sempre o melhor para Que eles. coisa boa. Eu queria que vocês falassem sobre as lives, né? Vocês, as duas juntas, vão ofertar pra gente no Instagram. É no Instagram? Vai ser no Instagram. Isso, no Instagram. E vocês todos os meses vão trazer Vamos conteúdos estar trazendo. gratuitos pra gente, né? Pra gente... Eu creio assim que no mês do São João, não sei ainda se vai dar certo para esse mês do São João, porque tem as festas, né? E geralmente a Ô, live mulher, só dá deixa pra fazer passar, à e eu noite, deixo passar. né? Mas a gente promete que após Mas o tem São João isso, a né? gente vai trazer. Que vocês têm esse compromisso, Isso, assim, vamos de trazer. fazer... Vamos estar abrindo as caixinhas de pergunta para eles ficarem à Meninas, não vontade percam, em não. dizer o que eles querem saber também. A gente vai desmistificar, né, algumas coisas aí que são ditas Mitos, que são mitos, que não é real, né? Vai falar sobre a importância de várias coisas, de sono, de estresse. A gente começou falando do estresse e não terminou falando, entrou em outro assunto. Sim. Mas o estresse, ele libera cortisol, que é um hormônio catabólico. Ele quebra nosso músculo e leva a glicose lá para o sangue. E isso acaba que a gente tem excesso de glicose tóxico, causa resistência à insulina e toda a cascata. Vem o problema todo. E diabetes, pressão alta, enfim, tudo, né? Então, é muito necessário esse controle do estresse, né? É problema no fígado também, as pessoas não sabem, mas o Mas estresse... é uma cascata. Então, a gente sempre diz aos nossos pacientes que precisa ter uma qualidade de vida com a família. Isso é extremamente importante. Ter uma hora para você relaxar, orar, agradecer a Deus. Se for de meditar, vá meditar, minha irmã. Vá para yoga. yoga. Sol também, né? Se Que as expor pessoas ao não sol. fazem. Hoje em dia é só Vá para tela, montanha, tela. se for o Enfim, caso. Mas é necessário a gente ter um momento de relaxamento. E as pessoas hoje vivem muito no acelerado, né? Se esquecem disso. E isso é muito importante. Você ter... Seu corpo sente. Quando menos espera, você está tendo as crises de ansiedade. Então, hoje as pessoas procuram prezem, só o profissional, né? Estão buscando um profissional. Prezem o amor esquece das do famílias, prezem um tempo para você, respire, assista um filme, faça uma coisa que você goste. Isso é muito importante tanto para a hipertrofia quanto para o emagrecimento. Vocês pensam que não vai? É para a vida, para a sua mente, para a sua saúde mental. Então, hoje a gente tem que prezar pela nossa saúde mental. É um equilíbrio, nada funciona. O corpo não funciona sozinho, sem a mente, não. Então, a gente precisa tomar medidas também para cuidar da nossa mente. E questão de telas também, né, Daphne? Sim. Hoje em dia as pessoas se deitam 10 horas, 11 horas e estão ali com a tela e vai dormir meia-noite. E assim, a gente tem que fazer esse higiene do sono. O nosso olho é que manda o comando, né, pro nosso córtex. Que chegou a horinha de dormir. Então, se você está com a tela ali, a gente não manda esse comando. Então, quando você vem desligar o celular daqui, que você venha dormir. Que existem dois sonos, né? Que é o sono REM e o sono não REM. Quando você vem entrar no sono REM, que é o que você repara o seu sono, que você repara realmente sua mente, que você vai descansar, você já está na hora de acordar. É verdade.
Minha gente, já tem uma hora de produção. Já foi. 1h30. E 3. Nossa Senhora. Menina, mas é porque eu fui privilegiada, porque eu conversei com essas duas 1 hora antes, minha filha, porque foi um espetáculo de informação. Mas vocês tiveram tudinho também, não vão reclamar comigo não, que a gente entregou muita coisa boa. Foi produção, não foi? Ai, produção diz que foi. Então, minha gente, Juliana Tavares, essa moça aqui, e Daphne Mendes, ambas são nutricionistas em Arco Verde, estão prontíssimas, viram aí, minha filha, para cuidar da gente, tanto para quem quiser emagrecer, quanto para quem quiser hipertrofiar, é assim o nome que a diz. gente também cuida de saúde também. E saúde, né? Exames laboratoriais aí altos, a gente organiza o negócio, né? O intestino tá preso, você não tá conseguindo ir ao banheiro, tá um negócio sério, vai lá que a gente cuida. E eu acho, minha gente, que uma das coisas mais importantes, eu acho que foi muito bacana o papo da gente, mas principalmente para dizer para as pessoas que me acompanham, que acompanham as meninas que estão aí passando essa conversa, que nutrição não é nada aquela coisa inalcançável. Ah, eu não posso pagar. Ah, eu não tenho dinheiro para manter. Tem. Porque em 2 lanches que a gente vai ali, a gente paga uma consulta. Né? Eu acho que a gente tem que colocar como prioridade e ver os profissionais que a gente vai entregar a nossa saúde também. Porque não é porque ali está ali escrito nutricionista, seja lá o que for, que também, né, eu acho importante conhecer uma indicação, assistir uma conversa dessa, como vocês estão assistindo aí, né? A gente gosta muito de passar informação porque eu acredito muito quando a gente sabe o porquê das coisas que a gente está fazendo, a gente tende a fazer, né? Então, eu gosto muito de explicar, como eu disse, minha consulta é 1h30, eu não consigo fazer 3 consultas seguidas, porque eu falo demais. Enfim, eu sempre dou uma... Mas isso é muito importante, Daphne, porque assim, e a gente, como paciente, a gente já tem essa segurança que a gente está indo, que de fato você está ali as pessoas, prestando... às vezes não sabem nem... Tá ali, bota um fio de azeite na tua verdura. Eu não vou botar esse azeite não, porque não sei nem para que ele serve. Então, até o fio de azeite vocês vão... É só adicionar um gosto ruim, porque assim, o azeite ele não tem um gosto tão bom, né? Nem todo mundo que gosta, ela gosta, mas não tem um gosto. Não mesmo. E a maioria das pessoas não gostam. E, tipo, você saber o porquê que você tá usando aquele azeite que vai ajudar ali a pegar os nutrientes. É isso que eu ia perguntar. Por que a gente usa azeite, hein? Isso é tão ruim. Ele ajuda a extrair os fitoquímicos das verduras. Isso. Eles têm polifenóis e antioxidantes. Isso então, ajuda também no seu sistema cardiovascular, certo. Né? Então, assim, é uma gordura que está ali e que serve realmente para alguma gordura, coisa. A gente precisa ingerir gorduras, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, tem gorduras, existem as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. Certo. As gorduras saturadas são as que fazem mal à nossa saúde. A gente pode consumir até 10% da nossa ingestão calórica total do dia, certo? Só que as outras são necessárias, porque elas têm funções no nosso organismo. Por exemplo, essas gorduras, elas melhoram a nossa saúde cardiovascular, ao contrário do que as pessoas pensam. Elas dão permeabilidade às nossas membranas plasmáticas para que elas possam entrar e sair os nutrientes. Quando a gente come muita gordura saturada, elas ficam rígidas e os nutrientes não passam nas nossas células. E você perde. Então, por isso que a gente precisa comer certos tipos de gordura, certos tipos de matrizes alimentares que nós, nutricionistas, conhecemos. Por isso que a gente diz, coma tal coisa. A gente explica por que ela tem que comer aquilo ali. Certo. Muita gente diz assim, você quer trocar a fruta. Vamos lá, vamos trocar uma fruta pelas 100 gramas ali de morango. É a mesma coisa? Não é. É fruta, mas é a mesma coisa. Não é. Certo. Como diz, as frutas vermelhas têm um poder maior de antioxidantes. Se você está com alguma doença no fígado ou alguma coisa que você precisa detoxificar, aquilo ali é importante que seja aquela ali. Isso. Entendeu? Por exemplo, as pessoas que eu indico, geralmente, eu sempre peço para comer uma castanha do Pará. É muito ruim, você vai comer isso aqui, porque é isso aqui. Então, castanha do Pará é uma diquinha aí boa. Uma para dormir. Uma para dormir. Uma para dormir. Ó a dica da Nutri. Uma para dormir.
tem N benefícios. E assim, as pessoas como passa muito, assim, eu vejo muitas vezes eu encaminho para a Daphne, as pessoas dizendo assim, porque o chocolate ao leite tem a mesma caloria do chocolate amargo. Certo, tem a mesma caloria, mas tu vai só pela caloria, é só a caloria que importa. Chocolate 70% de polifenóis, né? Quando você come um chocolate ao leite, se você comer só uma barrinha, você sente vontade de comer mais. Quando você come só o chocolate 70%, em pouca quantidade você já mata a vontade de comer aquele doce, né? Não é pensar só em calorias. Tem uma diferença, né? O chocolate ao leite é rico em gorduras saturadas. A ruim. Isso. Eu aprendi. O chocolate meio amargo é um alimento funcional que ajuda na sua saúde, o chocolate 70%. Menina, Então, assim... Mas não é porque ajuda que a gente vai comer a barra do mundo toda, não. Olha aí onde vem a consciência e a educação. Não, exatamente. Todo alimento engorda. Se você come muito, engorda. Então, não adianta, eu vou comer aquilo ali porque é bom para a saúde. Mas se for demasiado... Se for demasiado, engorda. Certo. Então, as oleaginosas são excelentes para a nossa saúde. Mas, se comer 2, 3, 5, depende de quem for. Entendi. De acordo com... quem for. Agora, se você pegar um copo desse, encher de oleaginosa, você vai engordar. Não vai dar errado. Por mais que seja saudável, vai engordar. Então, calorias. Muito bem. O que manda engordar ou emagrecer são sempre a quantidade de calorias. Minha gente, olha por mim, juro a vocês que eu ficava até amanhã, minha filha ficava. Com essas duas, ficava. E o que é que tu vai fazer aí? Tu vai primeiro seguir as meninas, porque já viram que são boas. E não só para os assuntos de emagrecimento, hipertrofia. Vocês viram aí que a gente entrou em vários assuntos. A gente falou de estresse, a gente falou de sono, a gente falou de alimento, a gente falou de fruta, que fruta não só é fruta, então tem a fruta, né? Então, vou deixar o Instagram das meninas, sigam ela, marquem aí, indiquem para as pessoas. E é como eu digo, que bom que Arco Verde tem essas duas aqui. Então, você não precisa se deslocar da cidade. Aqui nós temos profissionais excelente, de verdade. Também, a gente atende também, Arco Verde região, minha filha, venham-se embora. O povo de Buíque, o povo de Pesqueira, minhas seguidoras, venham-se embora. E é como disse, é muito bom esse bate-papo aqui, porque nem tem como a gente dizer, a gente não conhece a profissional, não sei como é que ela comanda. Mas, minha filha, viram aí que a conversa fluiu. Minha filha, e se a gente conversasse mais, saía mais, porque o que não faltava aqui é assunto. Que antes, 1 hora antes, minha filha, eu já tô. Mas Eu acho que foi o seu encontro mais longo. Mais longo, foi produção. Foi o mais longo, foi produção. Olha, foi bom demais. Minha gente, agradeço a vocês. Muito obrigada. Foi excelente vocês aqui. Eu aprendi muito. E o bom de tudo isso é que vocês trazem de uma forma tão simples para o que de fato a gente vive no dia a dia. Porque não adiantava vocês virem falar comidas extraordinárias que tivessem um alto preço que a gente não conseguisse comprar. O básico funciona. Olha aí, o básico funciona. Agora eu vou pedir uma dica para Juliana Tavares. Olhe para o povo e dica. Dica da Nutri, qual é? De hoje. Sobre? Tem alguma coisa que eu possa dizer? Você que sabe. Deixa a sua dica da Nutri para o povo. Tá. Dica da Nutri. Como nós falamos muito sobre o sono, tente dormir bem. Hoje já começa... Hoje não, que a gente não vai ver, vocês não vão ver hoje. Eu já estou pensando que a gente já está na live, viu? Quando vocês verem, comecem a fazer uma higiene do sono. É muito importante o nosso sono, tá? Gera o estresse do outro dia quando você não dorme bem. Atrapalha tanto no teu emagrecimento quanto na tua hipertrofia. E às vezes você acha que tá com falta de vitamina, que o problema é por vitamina e é realmente só por sono. Então, minha dica de hoje é vá dormir bem. Olha aí, vamos lá. Agora vamos para Daphne Mendes. Qual é a dica da Nutri para o povo que nos assiste? Assunto à vontade. A dica da Nutri aqui, eu não vou levar para o lado nutricional, tá? Certo. A dica da Nutri hoje aqui é exercício físico. Todos vocês precisam, em qualquer fase, qualquer idade, do exercício físico. O exercício físico é primordial para a nossa saúde. Então, se você quer emagrecer, para você manter o peso perdido, você precisa de exercício físico. Se você tem diabetes, é um remédio natural. Quando você faz exercício físico, quando você tem diabetes, você consegue captar a glicose, independente de você tomar remédio. Exercício físico, se você quer ganhar músculo,
já sabem. Exercício físico. Exercício físico. Exercício físico. Exercício físico. É a vida. Você faz o cardiovascular, você melhora a sua saúde e cardiometabólica. Então, gente, não negligenciem o exercício físico. É isso, minha gente. E esse foi o De Frente com Raqueline Lobo. Espetacular. Vou deixar aqui o Instagram das duas, certo? Sigam lá. E eu vou dizer já a vocês, quero acompanhar esse povo que vem aí perdendo peso, porque a gente tem que espalhar essas coisas, minha gente, né? A gente sabe o quanto eles ficam felizes e vocês ficam felizes também, Nossa, né? E a gente acaba todo mundo ficando feliz. Eles se eu acredito. E a gente se realiza, nos realizamos junto com eles. Né? É verdade. Eu só tenho a agradecer a vocês por essa aula. Na verdade, foi uma gama de conhecimentos em todos os aspectos dentro da nutrição, né? Parabenizar as duas pelo preparo que tem e principalmente pela simplicidade que vocês trazem. E eu digo para vocês, nutricionista não é aquela coisa que você, não posso ir, pode ir sim, sabe? É um profissional competente que vai realmente cuidar da sua saúde. Vocês viram aí que as meninas realmente abraçam de uma forma, né, que não só é, eu mesmo tinha outra impressão, né? Outra impressão. Que bom, né? Que bom. Então é isso, obrigada. Sintam-se à vontade para voltar outras vezes e para a gente passar sempre para o povo conteúdo de qualidade que eu sei que vocês têm. E é isso, minha gente. De Frente com Raqueline Lobo é isso, essa conversa. E muito obrigada de verdade por partilhar tanta coisa rica para o público. E é isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. E vocês aí, vou deixar mais uma vez o Instagram das meninas. Sigam, marquem sua consulta. Vocês viram aí. Praticamente tiveram uma consulta hoje. Foi o inicial, mas vão lá conversar com as duas individualmente, tá certo? Um abraço, um beijo para a produção também. Obrigada, Bruno Cesar. Obrigada, produção. Produção arrasou. Um cheiro, minha gente. Até o próximo, se Deus quiser.